Aí está, bom dia pessoal, segunda-feira, 20 de outubro de 2025, agora são exatamente 11 horas e 58 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, começando hoje atrasado, passei jogado no café ali, envolvido com bola nas costas, quando vi já era 11h40, assim, opa, temos que ir, né? Temos que ir. Vamos lá então. Tô indo direto aqui abastecer, cheguei na reserva ontem, zerado de autonomia e um pauzinho. Segundo meu amigo, o Jonathan, né, que também tem um Cronos, segundo ele, segundo o Jonathan, depois que acabar os pauzinhos, tu ainda pode rodar. Ele já rodou 44 km ou 40, sei lá, uma coisa assim. Mas enfim, eu não aconselho isso pra ninguém. Eu não gosto de trabalhar com aquela luz acesa ali, ela vai direto na minha mente, né? Então, e ontem eu trabalhei a última perna praticamente toda na reserva. Mas é isso, vamos abastecer. Dia hoje, segunda-feira, tá meio nublado, 22 graus, tá friozinho. E espero que o estagiário esteja afim, de bom humor. Só espero, na verdade. Pra cima deles e ferro nelas, vai, Moisés. Feito, já tocou, já tô chegando aqui pegar a Alessandra aqui no Jardim das Palmeiras. Tocou pertinho, mas o preço, ó. Pegar aqui na Jardim das Palmeiras e levar a Alessandra pro hospital da PUC. Mas eu tenho certeza, só pra não passar batido, que ela não tá preparada pro meu sucesso. Só seguir lá depois, diário de um Uber. Só aqui no hospital ficou tudo cuidando do carro enquanto eu desembarcava minha passageira. Que viagem rapidinha, que pena que ela foi mal paga pra caralho. Mas veio rapidinho, sem tranqueira. Nunca vim tão fácil da zona da Vila Nova aqui pro hospital da PUC. Contrafluxo, né? Vamos combinar esse horário aqui, pessoal. Já veio, na verdade, que o atrasado aqui sou eu. Agora eu vou pegar o Breno aqui nos prédios 50 da PUC. Vai levar lá pro centro, Coronel Vicente, primeira corrida Comfort do dia. Espero que seja a primeira de todas as próximas, né? Enfim, meio-dia e 24. Tinha uma parada, mas não doeu. Mas detalhe, né? Trouxe 2 gurizão lá na Tecnopuc, na verdade peguei na Tecnopuc. E a parada era ali na 8 de julho, do lado do Bourbon de Ipiranga. Eu não tinha visto que tinha parado, senão teria pego a corrida. Mas foi de boas, gurizão de boas. Estudantes e tal. Não tão pelo ranço, que nem eu, tá ligado? Que fico procurando ranço pra me incomodar com o passageiro. Daí tinha uma parada, né, na 8 de julho. E daí eu sempre, quando tem parada, eu pergunto o que a pessoa vai fazer. Se ela vai buscar alguém, se ela vai deixar, né? Enfim, eu sempre pergunto se ela vai buscar alguém. Na verdade, eu já direciono a minha resposta. Tá indo buscar alguém, a pessoa vai me responder se sim ou se não, ou o que ela vai fazer. Se não, eu vou pegar uma mala. Eu disse, olha, meu amigo, então me desculpe, mas a parada é pra embarque e desembarque, nada mais. Como assim embarque e desembarque? É só pra eu te deixar alguém ou pegar alguém, não pra tu subir dentro de casa pra pegar a mala. E daí ele ficou parado me olhando assim, sabe, com uma cara de paisagem, acho que pensando na situação. E daí não argumentou nada, disse, não, então tá, então mantém a parada, mas é que eu vou pegar meu colega que é meu vizinho, que mora no prédio da frente. E daí eu deixo a mala, pego no final do dia. Eu disse, tá, ok, tá tudo certo. E tá, eu cheguei ali, o colega dele já tava pronto na calçada e veio embora pra Coronel Vicente. Eles vão almoçar aqui e depois eles vão pra Urgers, tem uma atividade lá. E o resto é resenha. Dito isso, então, pensa, né? Os caras pensam que a gente tá disponível, à disposição, ou qualquer coisa que o valha pra fazer qualquer coisa. Sabe por quê, né? Porque todos fazem. Todos levam, todos buscam, todos entram no apartamento. Tô indo buscar agora o passageiro que eu vi que é mulher, mas já esqueci o nome. Vai levar para Eldorado do Sul, 27 pila de Comfort. Tá dando 20 minutos, deve ser isso mesmo. Pegar aqui na Vitorino, depois rasgar Castelo e BR-116. E depois o que nós vamos fazer lá? Passar raiva, com certeza.
Não rolou, ela tá lá do outro lado na Santa Casa, tô aqui, só que ela marcou aqui na Vitorino 330, esquina com Anis Dias. Não rolou, eu não vou fazer força pra me incomodar. E vou esperar a próxima agora, tô bem posicionado. E pra detalhe, né? Nesse meio tempo, entre eu aceitar a corrida e cancelar dela, estourou uma dinâmica aqui. Agora tá mais 6h50, então até foi bom que ela não tenha aparecido, que eu tenha cancelado essa corrida, que agora eu tô com mais 6h50 no bolso, né? Agora é só esperar uma chamadinha. Vou ver um lugar pra me posicionar aqui, que seja permitido pelo menos parar, né? Pelo menos parar aqui, tudo parado de bus e tal. Não vou em direção à Independência, porque agora são 1h01. Deve estar tudo trancado por causa da saída do Rosário. Por sinal, nem tem tanta tranqueira. Vou pegar aqui a direita na Praça Dom Feliciano e vou parar na parada do 637 ali, que não tem ninguém mesmo, e fazer de conta que estou aguardando passageiro até que toque o meu principal passageiro do dia, o próximo. Estamos aqui de volta então no Hospital da PUCS. Trouxe uma senhora para fazer um exame do tubo, que segundo ela, né? Tô indo entrar no tubo, ressonância magnética, acho que é isso. Enfim, aqui no INCERM, Instituto do Cérebro do Hospital da PUC, em São Lucas. Enfim. Depois que falei com vocês lá, tocou uma corridinha com aquele 6,50 que eu tava no bolso. Ali para Padre Chagas, 310, 17 pilinhas. E no 314, na verdade eu nem me movimentei, no restaurante Dionísio da própria Padre Chagas, tocou essa senhora, também com 6,50, mais 27 pilas, aqui para o Hospital da PUCS. Agora vamos posicionar por aqui. Não preciso sair do hospital de mãos abanando, né? Então vou dar um tempinho. Não sei qual é o tempo da tolerância desse hospital aqui, mano. Ele deve ser no mínimo 15 minutos, mas com certeza muito antes disso vai tocar. Eu já saio com o passageiro embarcado. Pelo menos esse é o meu objetivo. Que horas são agora? Deu pau aqui, 1h34. Só para não passar batido, vamos de novo pro Hospital da PUCS. Eu peguei uma curtinha, uma enfermeira, eu acho que é enfermeira, sai de dentro do plantão e não se dá o trabalho de trocar o uniforme, sabe? Vem de jaleco, de luva, de touca. Aqui pro Intercap, na rua de trás aqui do Intercap, eu vou pegar e vou levar de volta pro Hospital da PUC, mas não é esse que eu queria que não passasse batido. O que eu não quero que passe batido é o seguinte, não sei se já comentei nos últimos dias aí, eu tenho recebido assim, ó, umas 30 solicitações de reserva todos os dias, diariamente. Quase toda vez que eu finalizo uma viagem aparece uma mensagenzinha ali: você tem uma nova oportunidade de não sei o que. E todas elas são corridas piores ou no mesmo nível, que essas que têm sido oferecidas naturalmente ao longo do dia, né? Então, eu queria pedir para o senhor estagiário, por favor, senhor estagiário, já basta esses desaforos que eu recebo o dia inteiro. Não me manda mais solicitação de reserva, se não seja realmente para pagar a minha viagem e mais o tempo que eu vou ficar parado esperando para pegar essa corrida. Não me venha com desaforo e reserva toda hora. E para recusar, tem que clicar em 3 telas para desaparecer aquela merda daquela notificação. Enfim, chegando aqui pegar a Jussara, levar
Minha terceira passageira só para não passar batido pro hospital da PUC. Feito aqui, não sei se por hoje é só de hospital da PUC. Desculpa. Feito aqui, não sei se hoje estou na Localiza. Eu sei, moça, já tô indo. Não tem como mandar mesmo. Ok, entendi. Faixa de segurança que é bom nada, né? Não sei o que é pior, tá? Obrigada. Tá ansiosa essa aí. Não sei o que é pior. O que é pior? Motorista de aplicativo novato, motorista de aplicativo novato ou pedestre? Sim, bora falar mal dos colegas novatos. É impressionante como que tem gente que não sabe o que tá fazendo aqui, né? Cancela aberta. É impressionante como tem gente que não sabe o que tá fazendo aqui. Os caras sem noção nenhuma. Depois vai pra rede social reclamar que são multados porque andam com pista alerta que nem uma ambulância pelas ruas. Ou tô errado aí? O que eu tava falando? A moça me irritou, se atravessou na minha frente e parou ainda. E voltou. Assume o BO. Quer atravessar fora da faixa? Vai! Atravessa de uma vez. Desaparece da minha frente. Não, mas ele para na frente, faz eu parar, faz ela parar e volta. Atrapalha em dobro, tá ligado? É que nem a história do pisca. Deu pisca, entra. Não fica esperando que o sinal feche pra tu entrar. Dá um pisca, entra. Não tá cheio de colega assim pela rua? Sem contar aqueles que embarcam e desembarcam em qualquer lugar. Pronto, falei. Pegar a moça aqui e levar lá pra Tobias da Silva, no bairro de Moinhos de Vento. Eu acho que era isso que eu queria falar, até esqueci. 5 da tarde. Feito. Vocês não vão ver no acelerado, porque no acelerado eu vou tirar o som. Pelo menos como teste nos próximos vídeos. Até eu entender exatamente como é que funciona pra colocar uma música. Não parei pra ver isso ainda. Mas quando tava parado aqui embaixo na Félix, na Timóteo, vindo pra cá com a moça, fui abordado por uma pedestre. Pela primeira vez aconteceu, eu acho, assim. Tava passando uma moça na rua assim, uma senhora. Ah, não sei o que, tu tem um canal no YouTube? Sim. Tu faz vlog? Isso, exatamente isso. Ah, que legal, vou te seguir lá, eu adoro acompanhar viajante. Tá, não tô viajante ainda, mas quem sabe um dia. Deixa eu esclarecer uma coisa, agora são 2h14. Deixa eu até mostrar que eu acho que é pertinente falar sobre isso. Porque eu tive um comentário essa semana passada aí, em cima de um dos takes acelerados que eu coloquei, tá? Eu quero que isso não seja mais pauta, tá? Isso vai aparecer esporadicamente nos meus vídeos, a questão do acelerado, tá? Eu não vou focar em fazer isso, ponto. Vai ser só uma transição entre um momento e o outro, ou para mostrar alguma rota que eu julgo interessante, que eu julgo legal de mostrar naquele momento. Mas eu tenho testado, e vocês estão respondendo e tal, tem sido... Eu tô gostando, porque eu tô recebendo críticas e sugestões de quem gosta, de quem não gosta explicando por quê, e quem gosta explicando por quê. Eu acho isso muito legal, tá? Então, a minha ideia é fazer isso aí, vídeos aí no máximo de um minuto, e sim colocar uma musiquinha. Eu ainda não cheguei nesse ponto, eu não parei pra ver isso aí, na verdade, tá? Eu não parei pra abrir o aplicativo de edição pra ver aonde faz, como faz, aquela coisa toda. Mas eu vou fazer isso nos próximos dias. Por enquanto vai ficar sem som, que o sem som eu consigo fazer no próprio Fotos aqui. Logo depois que eu faço a gravação, eu consigo ali mesmo tirar o som e tá tudo certo. Mas anteontem, esses dias aí, um desses dias, teve que eu gravei uma faixa azul, e o rapaz comentou acidamente, né? Eu adoro esses que vêm com acidez, com alfinete, só pra te apontar a tua ferida. Agora é só aguardar a multa da área azul. Se eu não me engano era na Independência, eu não tenho certeza. Só que eu tava fazendo isso num horário que era permitido, tá? Ou era final de semana, não tenho certeza. Então, meus amigos, daí vale pros novatos que não sabem porra nenhuma também de trânsito. Sim, novato não sabe porra nenhuma de trânsito. A questão do pisca-alerta que eu falei ontem, não tem que alguém te dizer antes de tu começar a dirigir esse motorista de aplicativo, quando tu for embarcar, quando tu for parar para embarcar ou desembarcar passageiro, tu não pode ligar o pisca-alerta, tá? Porque é proibido, isso é uma multa. Não, tu tem que aprender isso na autoescola, quando tu tira a tua habilitação. Da mesma maneira que colega tem que saber que era azul em Porto Alegre. Daí cada cidade tem a sua característica, tem as suas regulamentações. Em Porto Alegre, as áreas azuis,
São proibidas trafegar entre 6 e 9 da manhã e 4 e 8 da noite, de segunda a sexta-feira. Fora isso, pode andar na área azul, tá? Mas teve um colega não, que mandou ali a mensagem. Colega eu não sei, né? Um inscrito, um assistente, um espectador, um corneteiro. Teve um corneteiro que deixou no comentário ali outro dia: agora é só esperar a multa. Pois então, meu amigo, estou sentado aqui esperando. Espero que ela não venha. Estou sentado aqui esperando. Dito isto, falei demais mais uma vez. Estou aqui, não tocou ainda, estou só com no Comfort. Estou descendo a Timóteo. Essa aqui é Timóteo? É, Timóteo, 12h17. Se não tocar até chegar no posto da Félix, eu vou ali. Vou mijar, que eu não desci do carro desde que eu saí ainda. E já vou aproveitar e vou almoçar. E se tu chegou até aqui nesse vídeo, para quem não entende mímica, é curte, compartilha, comenta e hypa. Repito: curte, compartilha, comenta e hypa. Pra cima deles e ferro nela. Quatro. Bora lá então, Chico Pedro tocou. Uma merda de corrida, vamos combinar, tio. 12h34, não sei quanto tempo eu fiquei aqui, acho que uns 15 minutos no total. E o Comfort não tocou nem pra mandar merda. Daí tocou uma corridinha, daí liguei o X, tocou essa 6 por meia dúzia, vou fazer ele. Principalmente porque ela tá pifada, tá? Eu nem iniciei o Waze porque não precisa, tá no 737 da Félix. E aqui eu tô no posto aqui, esquina com a Cristóvão. Eu sou aqui a 150 metros, nem isso. Principalmente por isso, porque tá pifada a coleta. Vamos buscar ali a Thalia e levar lá pra rua Chico Pedro, no bairro Camaquã. Cristal, sei lá, não sei exatamente. Ali é Cristal, na minha opinião. Enfim, de qualquer maneira, tô numa boa região da cidade, perto do shopping, no tapete, né? Patati, patatá. Vamos dar, olha só quanto tempo vou demorar pra chegar pra pegar passageiro. É sair do posto e cheguei. Aqui à direita, ó, 737. Não preciso nem olhar o mapa. Tenho certeza que esse prédio aqui. Cadê a Thalia? Não contava com a minha astúcia, né? Não contava com a minha astúcia. Olha o Moisés lá, ó. 4 horas. Eu deveria perguntar pra Fernanda agora, minha passageira, que eu tô indo buscar. Entendedores entenderão. Se ela pediu realmente Comfort, se ela pediu X. Eu deveria perguntar pra ela, mas eu não vou. Eu aceitei. Sabe, né? O grande argumento dos aplicativos é: na tela de chamada tem todas as informações da corrida. Tu aceita se tu quiser. Eu aceitei. Então não tem do que reclamar. Não posso reclamar mais. Mas deveria perguntar pra Fernanda. Fernanda, na boa, me diz aí, dá real. Tu pediu o Comfort ou tu pediu o X? Porque eu tô recebendo o preço de X. O que tu tá pagando, não faço a menor ideia. O fato é, parei aqui na Chico Pedro. Eu disse, não, eu vou esperar um pouquinho no Comfort. Eu acho que tem. E teve. Errei a rua, né? Não, na verdade aquela outra ali era pior. Sei que a Timóteo ali é asfalto. Enfim, deixa eu chegar ali para concluir meu raciocínio.
Peguei um ranço de paralelepípedo, uma coisa assim inacreditável, sabe? Mas enfim, tava ali parado no Chico Pedro, então tava respondendo umas mensagens enquanto não tocava e não deu 30 segundos, olha, juro pra vocês, não deu 30 segundos, tocou a corrida da Fernanda, que eu tô indo buscar aqui na cavalgada, pra levar lá pro Intercap. 19 pila no Comfort. Mas o preço é de X, vamos combinar. Vamos combinar que essa corrida é preço de X? Tá cuspido e escarrado. A pergunta é, será que a Fernanda pediu Comfort ou será que a Fernanda pediu X? Nunca saberemos, porque eu não vou perguntar. Eu vou morrer com essa dúvida. Depois de uma vida inteira e uma sacola inteira de desaforo recusado, depois de voltar ali pro Intercap, agora há pouco eu tava nessa ruazinha do lado da próxima. Essa aqui é a Ivo Jansson, a moça que eu trouxe no Hospital da PUC, é a próxima ruazinha ali. Agora eu vou buscar a Marina pra voltar ali pra Dr. Timóteo. Eu tive lá. Na verdade eu tive na Fênix, né? Enfim, vou voltar ali pro Moinhos então. Tá difícil. Mais uma vez. Mas quem disse que seria fácil, né? Eu não. 25 para as 4 anos. Esse posto aqui já foi dos meus favoritos de parar. Tá bem com cara de abandonado. E era super movimentado entre os motoristas de aplicativo. Tem esse deckzinho aqui na frente, ó, que sempre ficava cheio de motorista. Inclusive tinha uma placa em algum lugar dizendo para os motoristas de aplicativo não estacionar o carro aqui na frente, no caso. Hoje tá com uma cara de abandonado. Quase não tinha cigarro ali. Tive que comprar um alternativo para mim. Enfim, esse é o posto universitário que tem aqui na Ipiranga, do lado da Localiza. Parei aqui depois que eu trouxe um casal que me pegou pelo laço. Eu adoro esses passageiros que se antecipam, sabe? Eu tinha que descer uma ruazinha ali pra fazer o retorno, pra pegar eles. Eles, pá, andaram uma quadrinha, meia quadrinha das pequenas, e pegaram na esquina, tá ligado? Ali no bairro Boa Vista, uma das ruazinhas que chega na Alfredo Correia Daut. Eles estavam do outro lado da avenida em direção a Plínio, né? E eu tava ali dentro do bairro, no miolo ali. E eles né, desceram ali pra me pegar na esquina, pra não precisar fazer o retorno e pra antecipar a viagem deles também, né? Porque uma mão lava a outra e as duas limpam a bunda. Trouxe os dois aqui na Unidos, acho que vieram buscar o carro, revisão, alguma coisa assim. E daí parei ali para ir no banheiro, comprar um cigarro, me preparar pra perna da putaria. Agora são 4h30 da tarde. Já estou indo buscar aqui o passageiro da Ferreira Viana aqui no Botânico para levar ali para Independência. Então lá, vamos dar então. Que seja uma perna rentável. Eu larguei a senhora lá para fazer a consulta dela na Independência, estava atrasada. Faltou luz no bairro, Jardim Botânico, né? Ficou sem chuveiro quente, sem elevador. E posso falar uma coisa para vocês? Realmente ela precisava de um banho. Realmente ela precisava de um banho. Disseram que ficou pela metade o banho dela. Eu acho que não. Eu acho que não ficou pela metade. 17 horas, exatamente 17 horas em Porto Alegre, aqui na Barca de Macedo, bairro São João aqui, né? São João, São Higienópolis, sei lá, 12 pila para levar para Barão do Santo Anjo para pegar a Benjamin, viagem de 9 minutos, vamos dar.
Enfim, só pra dizer então que daí depois que eu larguei a senhora, já tocou no prédio do lado, não consegui nem gravar. E já vim aqui pra Borca de Macedo, a Bianca. E agora vamos pegar aquelas viagens que eu gosto nessa hora, nessa região, que são viagens de até 3 km, pagando 3, 4 reais o km, com uma dinâmicazinha 3, 4 pila, que é no caso essa, 12,28, tá com 13,75, se eu não me engano, de dinâmico. Quase que eu entrei no meio desse Renegade aí, não tinha visto. Na verdade, na minha cabeça, essa rua era mão única. Ela confunde, né? Aqui é Filadélfia e depois na frente vira Américo Vespúcio. E no meio dessa quadra da Américo Vespúcio aqui, entre a São Pedro e a Dom Pedro, entre São Pedro e a Dom Pedro, no meio desse trecho, a Américo Vespúcio passa de 2 para 1 mão única no caso. Então eu sempre confundo esse trecho aqui. E agora aconteceu, eu fui acessar a Filadélfia e simplesmente desconsiderei que pudesse vir carro do outro lado. Ele vinha, mas não deu nada, graças a Deus. Enfim, pegar o Marco agora, começar a putaria, se Deus quiser. Pegar o Marco aqui na Benjamin, levar para Barão do Santo Ângelo, no meio do Moinhos. E vamos dar ele no meio. Meus passageiros que lutem. O senhor agora, Marcelo, disse que é o cara do Noé, só leva animal. Não lembro dele, disse que já comentou alguma vez que ele era da Arca de Noé, enfim. Seguidor do canal aqui. Me perseguiu aqui agora no Moinhos. As últimas 2 quadras. Vinha ele me dando luz alta, me buzinando. Eu aqui, ó, me equilibrando na Barão do Santo Ângelo, que a Barão do Santo Ângelo é assim, né? Ela é inclinada. E toda cheia de buraco. E carro estacionado dos 2 lados e duas mãos. Tem pavor de vir aqui, né? E daí vem deixando os passageiros. Eles que vão ter. Entenderam porra nenhuma. 24 pila pra onde? Guilherme Alves, vamos dar a merda. Vou buscar o Aldo então, dá uma olhadinha no Moinhos. Agora não vai ser acelerado, vai ser com calma. Se bem que vai ter paralelepípedo, então já vamos parar, já vamos finalizar o raciocínio. E agora vamos focar para fazer dinheiro. Se é que vamos fazer dinheiro, na verdade, né? Agora começa a correria 5h15. Então um abraço pro Aldo, numa Duster. Veio me perseguindo aqui pela Marquês do Herval e Barão do Santo Ângelo, me dando luz alta, me buzinando. E meu passageiro, que é um gurizinho, já tem uns 13, 14 anos, e uma senhora que devia ser a cuidadora dele. Ele estava numa escolinha lá ali na Benjamin, não vem ao caso. Eles vinham bem distraídos conversando entre eles. E de repente aquela começou a querer buzinar e ficaram todos assim, sabe, todos espiados, o que está acontecendo, o que está acontecendo. Daí eu parei para desembarcá-los ali na Barão. E daí encostou, me dá meu adesivo, merda! E os passageiros saíram correndo. Não entenderam porra nenhuma. Espero que não venha nota 1, né? A viagem em si foi como tinha que ser, né? Lisinha. Só que a despedida foi meio intensa pra eles, né? Eu não sabia, eu desconfiava, na verdade, que poderia ser um seguidor querendo adesivo. Mas, enfim, pegar agora o Aldo aqui na Rádio Imagem, na Cristóvão Colombo, e vou levá-lo lá para Guilherme Alves, no bairro Jardim Botânico. Vamos voltar para lá, né? Vim agora de lá com a senhora da Ferreira Viana, ali no condomínio Felizardo Furtado, onde mora todo mundo. Trouxe para cá e agora vou voltar ali, para a mesma região. Hoje eu tô só no Bumerangue, vocês já perceberam isso? Eu fui 3 vezes no Hospital da PUC, 2 vezes no Intercap, fui e voltei pro Floresta, no Dr. Timóteo de Félix da Cunha, aqui em Moinhos também, e agora vou voltar pro Botânico, né? Indo e voltando. Parece até corinho de pizza. Não sei se eu comentei no dia, não comentei hoje. Não sei se eu cheguei a comentar hoje, acho que não. O trânsito hoje tá uma delícia. Eu tava pensando agora, será que é uma boa sair daqui do Travesseiro e ir pro Jardim Botânico? Eu pensei na tranqueira da Goethe, na tranqueira da Mariante, ou da Quintino, porque uma das duas eu vou ter que pegar a partir da Cristóvão aqui, né? Ou eu vou subir a Félix, sempre confundo a Félix, né? Vou subir a Félix pra pegar a Mariante lá, a Goethe, ou a Quintino pra ir rasgar até a Protásio, uma das duas. E normalmente as duas estão trancadas nesse horário. Eu não sei agora exatamente, eu vou finalizar isso aqui e com certeza eu chegar lá vai estar trancado, só porque eu tô falando. Mas hoje eu peguei, por exemplo, não sei se vocês perceberam, há 2, 3 takezinhos aqui, que teve uma acelerada ali e tal. Peguei a Protásio vazia, né? Não tô pegando tranqueira. Ó, Cristóvão, que delícia que tá, ó. Tá uma delícia. O trânsito tá bom hoje, olha só. Tudo bem, ainda não tá. 5h18 já tá na hora de movimento, qual que tá?
Olha que delícia de Cristóvão, hein? Podia ser sempre assim a Cristóvão Colombo, hein? Ou tô errado, né? Só pra registrar hoje que o trânsito tá uma delícia em Porto Alegre. Então, acho que dá uma corridinha que eu vou fazer agora, que talvez eu saia do olho do furacão, mas eu tô próximo, né? Dá pra pegar o ventinho ainda. Passageiro escrito no Mota. Acabei de trazer aqui. Levou uma maçaneta do colega anterior. Ele tava com uma caixa com uma CPU. Não sei, acho que o colega não quis levar a caixa. Eu só abri o porta-malas, nem me envolvi com nada. 7h36 da noite anoiteceu em Porto Alegre. Tô aqui na 1º de setembro, no pé do Morro da Cruz. Trouxe esse rapaz que trabalha lá na Bela Vista. Entre ricos e bacanas, tocou engenheiros, dizer que já fez serviço na casa do Humberto Gessler e tal, falou, enfim. Mas quando ele viu um canal, perguntou, não sei o que, bababá. Disse, pai, eu acompanho vocês, não sei o que, eu não sou Uber, mas eu acompanho vocês. Eu sigo alguns, tem um aqui de Porto Alegre que começou a pensar. Ah, o Mota! Eu adoro o Mota, então só tu. Abraço, Jean. Eu sou tu que adoro Mota. Os caras estão tudo jogando pedra no Mota. O Mota tá dizendo que é tudo bonito, cor de rosa, que a vida é cor de rosa, a vida não é cor de rosa. Fica a dica, Jean. Mas não é sobre Mota que eu queria falar, só pra dizer que foi mais um final de tarde enlouquecedor. Os aplicativos aqui. No aplicativo, né? Nem liguei 99. Na Uber. Cara, tocando 6h47 às 6h30 da tarde. Como se não houvesse amanhã. 6h47 é a nova 5h88. Pra quem é diamante como eu. Dá pra não passar batido. E eu já tô só pela 7h36 é a corrida que tocar pra Zona Sul. Eu vou pegar, não quero nem saber. Não tenho mais paciência, não tenho mais saco. Tô longe, uma légua de distância. 1000 léguas de distância da minha meta. Mas eu não tô vendo esperança de... Olha, eu tocou 768. Vai se fuder, não vou nem olhar pra onde é. 768 é a mínima do Comfort pra quem tá no diamante. Assim como eu, só pra não passar batido. Enlouquecedor, sabe? Enlouquecedor. Que raiva que eu tô desse filho da puta, sabe? Que raiva que eu tô desse filho da puta. Eu não sei dar um soco. Não sei. Nunca briguei na minha vida, graças a Deus. Mas se o estagiário se personalificasse hoje, acho que essa é a palavra, né? Se aparecesse uma figura assim, ó. Opa, boa noite, eu sou o estagiário. Cara, mas vai dar tanto pau nesse cara. Vai dar tanto soco nesse cara. De tanta raiva que eu tô dele. Tô aqui na... Você sai Caraí agora, na Zona Sul de Porto Alegre. Acabei de... Provavelmente a última corrida. Tô com o Comfort ligado, mas tá tocando pra buscar 7, 8 minutos. O Comfort pagando 1,40 ou 1,50 km. O X eu nem comento com vocês, né? Agora são 9h15 da noite, já vou em direção ao Cafofo do Sol. Minha casa da minha vida é puto da cara, sabe? Puto da cara. Um dia estava agradável, temperatura sensacional, trânsito leve. E chamou como se não houvesse amanhã. O dia inteiro chamando. E o precinho, ó, como diria o professor Raimundo, desse tamanho. Tudo por causa da ganância, do olho grande
desse estagiário filho da puta. Faz tempo que eu não repito isso aqui, mas vou falar mais uma vez. Se tu tiver 1% de chance de largar essa vida, larga. Sai correndo, nem olha pra trás. Não apaga a luz, tá? Não precisa nem apagar a luz, só vai. Larga fora. É a melhor coisa que tu pode fazer. E se tu tá pensando em entrar, meu amigo, nem me manda mensagem nas redes sociais, que eu vou começar a ignorar. Por enquanto, eu só tô largando uns não gordo, né? Não começa gordo, eu tenho mandado. Agora, não. Seria interessante, sabe, se acabasse esse serviço assim, porque de fato, se acabar o serviço de aplicativos, eu falo por Porto Alegre, se acabar o serviço de aplicativos em Porto Alegre, para a cidade, sem dúvida, para a cidade, é todo mundo enlouquecer, os passageiros vão enlouquecer, as velhas não vão mais se encontrar com as amigas nos bingo não, porque bingo nem existe mais, né? A cidade vai parar, vai colapsar. O estagiário lá, se divertindo, comendo pipoca na tela do tablet dele, lá, do notebook dele, só olhando. Nessas horas, quando eu falo disso, eu lembro do Rogério. Um abraço pro Rogério do Uber. Faz tempo que eu não falo com ele, por sinal. O personagem dele. O último sketchzinho que ele largou lá foi muito engraçado também, falando sobre... Eu acho que era sobre essa dinâmica, a cor do mapa, né? É bem isso. Aquilo que o Rogério representa ali, de um cara mexendo no computador, querendo nos fuder, é exatamente isso que eu imagino o filho da puta do estagiário. Parabéns, Rogério. Conseguiu. Se eu te encontrar, eu acho que vou te bater pensando que tu é o estagiário, de tão perfeito que ficou. Mas enfim, feito esse desabafo, só restou o trânsito. Hoje o trânsito estava sensacional. De fato, não é ironia, não é ironia, não é... Tava maravilhoso, né? Sem tranqueira, de boas, rodando como tem que rodar, né? Como se fosse janeiro. Mas o resto foi caótico, o negócio foi caótico. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez no final do vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais. E que não foram, faça imediatamente. Só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.